capítulo 2, o verso 5. Carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. Eu não entendi o que está atenção na leitura, né? Todos acharam? Amém, Jesus. Então vamos ler. Diz assim, olha: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Amém, Jesus. Pode assentar. Veja bem, uma coisa muito maravilhosa. Aleluia, Jesus. Nós vemos que Deus, Ele é autoexistente. E quando nós falamos que Deus é autoexistente, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Nós vemos que nenhum deles foram criados, eles autoexistiram. E os três formam Deus. Nós já explicamos bem a diferença, porque eles são Deus, porque eles têm poderes que os outros espíritos não têm, né? Onipotência, onisciência e onipresença. Então nós sabemos que a coisa mais fenomenal é que Jesus de Nazaré, o Filho, aquele que está sentado à direita do Pai, sempre foi servido. Mas por quê? Porque os anjos adoravam ele, querubim, serafim, Deus. E porque nós olhamos aqui, a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Em verdade e graça. Nós vemos que tudo foi criado por Ele, para Ele, sem Ele nada poderia existir, se não fosse por intermédio dele. Então pensa bem. Agora nós vamos ver. Aquilo que parece que é, não é. Tem gente que só olha a aparência. Mas por quê? Porque Jesus, para se tornar homem, ele veio pela porta legal que a mulher, e através de Maria, ele teve acesso ao mundo. Diferente do Lucifer que foi julgado. Mas pensa bem, Deus deixar de ser Deus. Olha bem, estava em todo lugar. Isso é onipresença, em todo lugar. Onipotente, que tem todo o poder, e onisciência, que conhece tudo. Agora,
quando ele se torna homem, é diminuir a si próprio. Ou, meu irmão, aniquilou a sua divindade Aleluia, Deus. para poder tornar homem, esvaziou dela. Porque não tinha como ele continuar sendo Deus em forma de homem, porque o homem tem as suas limitações. E qual é a limitação do homem? Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não pode, ele não tem todo o poder. Né? Ele não conhece tudo. Só que quando uma coisa se transforma em outra, ela reduz. Né? E como nós vemos Jesus, reduziu-se a homem. E aí ele ficou na limitação humana. Mas ele nasce, e até os 12 anos ele não sabe que ele é filho de Deus. Né? O seu nascimento foi o único nascimento totalmente diferente dos mais seres humanos. Não foi de relação sexual de homem e mulher. Quando o Espírito Santo cobre Maria, e com o poder do Espírito Santo é gerado. O corpo de Jesus, a semente, vem direto no útero. Né? Então pensa bem, Jesus, ele é gerado, ele nasce. Ele dá todo o trabalho que uma criança dá com a mãe. Ele era homem. Né? E aí, começa a aprender com seus pais. Começa a aprender com seus pais. Né? A escola do Israel era saber a Bíblia e passar adiante. O doutor da lei. Verdade, Jesus. Foi nessa ocasião que Jesus descobriu que é o Filho de Deus. Mas ele, é a primeira vez que ele fala que ele está cuidando dos negócios do pai. Né? Então, quando nós olhamos, José não é o pai de Jesus, José é o padrasto. A Maria, mãe, porque Jesus foi gerado no seu útero e nasceu dela. Tá? E aí, nós vemos que ele tinha os seus outros irmãos. Da Maria, ele é o primogênito. Nós vemos que Jesus teve toda uma vida humana. O carpinteiro, né? Trabalhar, fazer negócio, criar arte, vender, cuidar da sua casa, porque ele era o primogênito, ele cuidou da sua mãe, dos seus irmãos, das suas irmãs. Tem que olhar bem. Aí tem gente que fala, mas Jesus era homem, ele não era homem, ele era 100% homem. É por isso que quando ele faz a promessa, ele fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, e muito maiores, porque eu vou para o Pai. É Deus. Agora ele é o intercessor à direita do Pai. Fazer obras maiores, então, nossa, mas pensa bem, ressuscitar o Lázaro. 4 dias, mas você pode fazer até mais. É que você não para para pensar na promessa que ele fez. Você fica na sua limitação. Vamos pôr o Pedro quando falou com Jesus. Né? Ali é uma passagem maravilhosa. O Pedro, Jesus mandou assim na frente, Jesus orando, né? O povo, pedindo o povo. Jesus atrasou. E quando Jesus chegou, já era tarde da noite. E eles estavam no meio do mar. E aí levantou, cara, aquela tempestade, aquele vento. E aí, além de tudo isso, eles veem Jesus. Aí você fala, por que eles estavam com medo? Porque quando viram Jesus, gritaram de medo e pavor. Por quê? Porque tinha um provérbio, que quando os pescadores viam um vulto, eles afundavam. Tá? Era submergido. E quando eles viram Jesus, é um vulto, é um fantasma. Ninguém anda em cima de água. E aí eles gritam de medo e pavor. E eles falaram, nós vamos afundar, nós vamos naufragar.
Aí é onde, quando Jesus vê que eles estão com medo, estão com pavor, dá um grito daquele, né? Aquele grito de horror, Jesus grita: não temais, sou eu. Sabe que é o problema? Quando a gente não tem aquele conhecimento profundo, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas a gente consegue explicar por que é que eles estavam com medo. E aí o Pedro, ele fala assim: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo, andando também sobre as águas, como o Senhor está andando. E Jesus falou: venha. Você sabe que a palavra de Deus, eu não estou falando gráfico, falando gráfico. Eu não estou falando conhecimento só de teologia. Eu estou falando aqui da palavra revelada. É outra. Aleluia, Jesus. O que é uma palavra revelada? Não adianta nada você morar dentro da igreja, como eu preguei sobre o telefone, o pastor ficou, mas ficou mesmo, foi arrebatado, ele ficou, né? Porque ele pregava direto, ele estava dentro da igreja, ele estava falando: não, ele é santo. Mas será que é mesmo? Não. Essa santidade é para a lei. Você tem que ser muito mais do que isso. E quando o irmão indaga ele, fala: mas pastor, todo dia o senhor estava aqui, o senhor estava pregando, o senhor estava orando para o povo. Ele falou: só isso não basta, minha filha, é necessário crer. Você sabe o que é crer, você sabe o que é ter uma intimidade, um relacionamento, a semelhança, né, que nós temos em Cristo. Então, vai muito além. Aleluia, Jesus. Vai muito além de conhecimento, do Logos. Tem que ser mais do que isso. E para ser isso, você precisa do Espírito Santo. Porque é que Jesus vai lá jejuar 40 dias, 40 noites? Meu irmão, é por causa do ministério terreno, que ele ia ter que fazer como homem, não como Deus, como homem. E ele dependia de alguém, ele tinha que ser mais do que o carpinteiro, ele tinha que ter mais do que conhecimento, sabia mais do que ele era filho de Deus. Ele foi lá, pediu direção, mas quando ele jejuou 40 dias, 40 noites, o poder, o Espírito Santo vem sobre ele. E quando ele regressa para a Galileia, a Bíblia diz que ele regressa no poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender, agora ele está no poder do Espírito Santo, é outro patamar. Aleluia, Deus. É uma outra dimensão. Aleluia, Senhor, sim, Jesus. Sim, Pai. E às vezes nós não buscamos, às vezes nós não olhamos para dentro de nós mesmos, não procuramos conhecer Deus na sua totalidade. É Deus. Aleluia, Deus. E o que aconteceu com Pedro? O Pedro olhou para o Senhor e falou: e ele sentiu que a água estava firme, e ele começou a andar. Revelação, palavra revelada. Venha. Se vai qualquer um dos outros discípulos que estava lá, tinha 11 fora o Pedro, fundado. A palavra não foi direcionada para ele, a revelação não era para ele, era para o Pedro. Venha. E o Pedro pisa. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Essa palavra que tem vida. Quando eu falo palavra revelada, é a vida que está aqui. Você sabe o que no original que está escrito? Não é a palavra que Deus carrega a vida como nós pregamos. A palavra está assim: a palavra de Deus carrega a esperma. Porque o que gera o ser humano, que dá vida, é o esperma. É vida. Você está entendendo que a mensagem? Você precisa entender o que é a palavra revelada. Tem gente que fala a palavra revelada e vai lá e prega bonito, ele acha que está pregando a palavra revelada. É a coisa. Não é a palavra revelada, não tem estudo revelado. Como rema, como é que ser, é outra coisa. Presta bem atenção. O Pedro, ele ficou firme no Senhor, ele estava além. Aí o que acontece? O pensamento volta para dentro de si. Eu sou um ser humano, eu não posso andar em cima da água. Esse é o problema, é a dúvida, é o medo, achar que é incapaz, que não pode. Quando ele falou ser um ser humano,
Jesus não era homem também? Pegou ele pela mão e levantou para cima. E pensa bem, Jesus disse assim: homem de pouca fé. Está entendendo uma coisa? Mano. Você acha por que comprou uma dalça disse eu falhei? Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aleluia, Jesus. Porque ele morreu doente. Porque não é para morrer. Não adianta. O que eu estou tentando passar é outra visão, é outra dimensão. É uma igreja diferente, mas que tem que voltar a ser a mesma visão da igreja primitiva e largar de religiosidade, de limitação. Aleluia a Deus. Santo e digno, Senhor. É a mesma coisa, a ciência fala que nós renovamos, a pele renova. Mas por que fica envelhecido? Porque às vezes o organismo não funciona mais como era para funcionar. Tem muitas coisas contra nós hoje. Nós comemos agrotóxicos, hormônio. Mas da agrotóxico vem da onde? Dos alimentos. Arroz, feijão, tudo. Verdura, tudo é agrotóxico. Tudo. O que mais dá tomate. E aí é tudo coisa contra nós. Você acha que o plástico é bom? O plástico faz mal, principalmente o homem. Faz mal para a mulher também, não faz mais. Aí nós temos os hormônios, mas vem da onde? Vem da carne do porco, da carne do frango, da carne do porco, até do peixe, porque é da ração. Não é? Tudo tem hormônio. Às vezes os organismos não mesmo é funcionando, mas a pele renova, ela não consegue mais renovar. Mas cada 10 anos o osso também renova. Não é para mais ficar velho. Jesus devolveu uma juventude eterna. Quando eu acredito em algo, aquilo acontece. Não é simplesmente eu ir lá orar por orar, eu tenho que acreditar. Aleluia, Senhor, sim, Deus. É, Jesus. É igual a irmã, presta bem atenção, a irmã Cidinha pegar e ir lá no médico, né? Falou: olha, o bebê está morto. Ele está com 28 anos, né? O bebê está morto. Vai lá, toma um banho, vai para a Santa Casa, que eu vou lá depois, nós vamos tirar o bebê. Está morto. O que ela fez? Passou em casa. Aí você fala, mas a pessoa tem confiança, a pessoa tem confiança. Confiança em quem? No anjo. Faz muito mais de 20 anos que eu, quer dizer, mais de 20 anos que eu conheço a nossa igreja. Aquele irmão físico lá, irmão João, que mexe com o Lava Jato, ele também faz isso aí. Sabe por quê? Confiança. A viúva não teve confiança no Eliseu. Foi muito bem, teve confiança. Ela falou: não, falou para o irmão Osmar, antes de nós ir lá, nós vamos passar para o irmão comigo. Ela passou. Aleluia. Deus fala assim: na última hora você vai ver minha glória. Amém. Mas o que é isso? É quando o médico arrancou o bebê morto, para o Daniel, segurou na mão dele, era a última hora, ele tirou morto. O que aconteceu? O bebê ressuscitou na mão do médico, chorou na mão do médico. Aleluia, Jesus. Está entendendo que Deus fala? Depois deu aquela doença degenerativa, né? Mas Jesus operou nele no milagre. Aleluia, Deus. A oração é incrível. Né? Eu falei assim que o Isaac, eu não sei o que ele tinha comido, era uma bala lá, vocês estavam passados. E aí nós tínhamos tratado de ir lá perto de Cabo Simão, para o lanche gostoso, que faz leve, sabe? E aí eu chegou lá, o Isaac que já chegou na porta, já vomitou. O Deus falou: vamos ter que ir lá em casa trocar. Eu falei: já vamos junto. Trocou, voltou. A primeira Coca-Cola que eu bebo, lá na porta da. Eu
Eu falei, vem cá, vamos orar para você, meu irmão. É incrível. Foi pôr a mão, orar, acabou. Comeu depois, vomitou. E não passou mais mal. Aí é claro que o Senhor ficou olhando. É claro que ele foi fazer pergunta. Mas porque o Espírito Santo é coisa, é magnífico. A mulher ela contou o testemunho. O Bé nem acreditou, porque eu digo que ela pediu, ligou para orar. Ela falou, apóstolo, não está doendo mais, não pé quebrado, não dói mais, mas não dói. O voo da bunda não estava tudo estourado. O Espírito Santo falou para ela que estava fazendo. No outro dia ele conheceu comendo, bebendo, tudo médico. Falou, não sei como esse homem está comendo, tudo estourado por dentro e não vaza. Aleluia, Deus. Deus é acima. Acima da inteligência humana. Meu irmão, do longe. Milagre é aquilo que ao contrário do natural não interessa. Ele pôs um põe no pé dela, segura essa mulher aí que ela está saindo, que ele está acreditando que não doía, mas não doía mais, a dor saiu na hora. Pegou e falou, apóstolo, eu vou desligar, olha, acabou a dor. Aí ela contou o pai dela, é 82, eu canso de processo que o nome desse vai começar uma cirurgia. Vai orando, pediu para orar, não orou. Falou, olha, meu pai está parecendo um menino de 20 anos que andava com a Jesus, curou. Aí, a mãe dela estava com 2 caroços no seio. Pois ela falou, estou com medo de minha mamãe morrer. Falou, posso? Vamos orar, orou. Vazou, foi vazando. Secou, não tem mais nada. Aleluia, Deus. Acabou a dor. Mas porque o Espírito Santo ele faz essas coisas. É porque as coisas vão além. Se nós ficarmos na limitação humana, nós não vamos alcançar. Nós aprendemos um monte de coisa errada. Que nascemos, envelhecemos, vamos morrer, tudo aquilo. Mas ele deu uma juventude eterna. Ele deu. Aleluia, Senhor. É por isso que nós temos que orar para o Espírito Santo renovar nós, restaurar o nosso corpo, recriar, refazer inteiro, refazer sadio, orar. Nós temos que orar com força, com vontade. Aí você olha para dentro da palavra de Deus, você vê que Jesus era homem, tinha fome, tinha sombra, tinha canseira, dor, tudo. Né? Quando a tempestade veio, o que a Bíblia fala que Jesus estava fazendo? Dormindo no barco, os discípulos lá. Lutando, tipo água. E ele falou, não tem jeito, vamos chamar o mestre. Toda vez ele lutando com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, não chamou o mestre. Não é? Mestre, acorda-te, não se te dá que perecendo. Ele levanta, ele olha tudo aquilo. Ele fala assim, ele sobe na proa do barco e fala assim, cessa-te, chuva, acalma-te, mar. Sabe que aquela onda bravia lá? Acabou, o vento cessou. É homem, mas ele era homem. Aí você volta lá, mas por que ele foi lá? É no deserto lá 40 dias, porque ele precisava do Espírito Santo, como nós também precisamos. Aleluia, Deus. Nós somos seres humanos. Sim, Pai. É assim. Veja bem. Jesus, se fosse escrever tudo, o planeta Terra não ia caber o livro. Então, quem é que limita Deus de operar milagre? O homem. Né? Eu estou falando da aparência, pensa bem, Jesus, né? Tem gente que fala, não, gostaria de ser como Jesus, mas será que a gente ia ser salvo? A gente ia acreditar no quê? Na lei. Presta atenção, Espírito de fariseu, você fala dele, mas presta atenção, não é fácil não, acredita na lei. Aí vem alguém, fala que é o Filho de Deus, você acreditar?
Poderia ser um crédito daquele. Não poderia, irmão. Eu não conhecer daquela não agora, porque eu sei o que ele fez, eu sei quem ele é, eu sei que aqui dentro ele é revelado, conheço bem ele, então agora é diferente. Aí, olha para você ver, parece absurdo, mas tem outro. Né? Aí, alguém fala lá assim, as pessoas não conheciam. Filipe falou, vem ver. Né? Ele fala, porventura, vem alguma coisa boa de Nazaré? Você vê até a cidade era difamada, não era um lugar ruim, vai sair alguma coisa boa de lá. Aí quando Jesus fala para ele, Jesus falando israelita, verdadeiro, né? Ele fala, mas de onde tu me conhece? Eu te vi. É que eu esqueci o nome. Antes que ele fosse te chamar lá do lado da figueira, eu te vi você. Você está entendendo? Aí você fala assim, mas como é que o Espírito Santo vai mostrar? Ele vai mostrar. Aleluia a Deus. Ele vai mostrar. Veja bem. Eu lembro bem, claro que o irmão já foi para agora, eu esqueço o nome dele. Caleb. O Caleb levou uma irmã loura lá da esquerda do culto. Primeira vez, chegou lá. E Deus falou para ela, a maneira que ela orava, o que estava acontecendo. Ela falou, mas como pode? Esse homem nunca me viu. Ele falou coisa para mim que eu não converso nem com meu marido e nem com meus filhos. Mas quem que fala? O Espírito Santo. Aleluia, Senhor. É Jesus. O Espírito Santo fala. É só você olhar para Jesus aqui na terra como homem. Porque aquele não foi Deus. E tem, não, ele foi Deus, mentira. Ele esvaziou a divindade. Ele não entendeu. Ele ficou preso na humanidade. Só que ele dependia do Espírito Santo. Veja bem. Deus, ele ouve a criança, ele ouve. Olha lá, ó. Me chama ele. Esse é o nome do pregador. O John Wesley. O John Wesley orava na beira da cama dele. E aonde ele orava todo dia no mesmo lugar. Furou o chão. O chão furou, ficou o lugar dos dois joelhos dele certinho ali. Amém, Jesus. E aí o Billy Graham era pequeno. Um fala romaria, outro fala expulsão, fala o que quiser. Você vai tentar dos Estados Unidos foi para a Europa. E passaram na casa do John Wesley. Ele tinha 6 anos. Ele foi lá, pôs os dois joelhinhos dele pequeno dentro dos mortos lá. Ele disse, Senhor, eu quero ser usado como ele foi. Veja como é que o Billy Graham é usado. Aleluia, Deus. É, Pai. Tem que acreditar. Não é somente pregar por status. É muito além. Aleluia, Jesus. Quando Jesus se torna homem, a Bíblia diz que ele diminui ainda, não uma vez, ele vai para baixo, sabe o que é para baixo? O outro patamar, escravo, servo, o duro. E ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir servo. Foi aí que ele venceu o diabo. Foi aí que ele conseguiu vencer com o mundo. Presta bem atenção. O que acontece? Jesus de Nazaré, a Bíblia fala assim que ele viveu como pobre, mas ele não é. As coisas têm que mudar aqui. Ele sabia tudo que ele tinha,
que aonde ele andava ele era dono de tudo, porque ele é o criador de tudo, né? Dá para você ver, mas usurpou ser para Deus, ser dono, viveu como pobre para tornar a nossa pobreza. Aleluia, Deus. Deus tem um sonho de morar dentro do homem, tinha. E aonde é que ele começa a mostrar isso? Ele começa a mostrar o nascimento de Jesus. Porque o homem sempre recusa Jesus. Todo mundo deixa Jesus por último. Procura um monte de porta e Jesus sempre é o último. Só que não tem jeito, irmão. Todos nós somos assim. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Ninguém pode desmanchar o que foi feito. Aí vai lá, procura Jesus. É, Deus. Verdade, sim. Veja bem. Jesus, a gente vê que ele venceu, é vencedor e fez tudo por nós. Tudo. Mas tudo. Mas como homem, tinha que ser um homem para obedecer ao Pai. E se esse homem não conseguisse obedecer, sabe o que a autoridade do Pai não era completa? Mas tinha uma limitação. Por que tinha uma limitação? Faltava alguém obedecer ao Pai. E até Jesus vir, ninguém conseguiu. É por isso que ele fala: todos que vieram antes de mim falharam. Você pode prestar atenção que sempre falhou em algum lugar. É, Deus. Todos eles, por mais não sabem o que eles foram. É verdade, sim. É, Jesus. Só tu és digno, ó Deus. Quando Jesus veio que nasceu da mulher, aí Maria estava para ganhar Jesus. Né? Aí o que acontece? Todo mundo rejeitou Jesus pela cidade. Não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, nenhuma pousada, está tudo cheio. De nascer na cocheira, na estrebaria. Né? Aonde o animal come o sal, come o feno, apaga. E que ele simboliza? O coração do ser humano. Ele rejeita Deus, quer dizer, ele rejeita Jesus, ele não quer Jesus, ele procura um monte de solução e deixa sempre Jesus por último. Mas o que quer dizer? É cocheira. Aonde o animal vai ali no curral, tudo suja, até no curral de vaca, aonde o porco está, tudo sujo, sujeira, pecados, tudo que o homem faz, droga, tudo que é ruim. Mas Jesus nasce. Aonde que ele nasce? Dentro do coração. E quem é que pode fazer abrir a porta do coração para Jesus entrar? É você, ele entra no meu coração quando ele abre. Ele só entra no seu coração quando ele abre. Você abre. Ninguém pode abrir. Pregar a palavra é pregar, lançar semente. Tem que ter paciência, é deixar aquela porta um dia germinar e brotar e trazer tudo. Aleluia, Deus. É. Mas quem faz a obra é só o Espírito Santo. Por isso essa porta não abre por fora, abre por dentro. E aí Jesus entra lá e ele mora. Ou por que você acha que ele falou, aquele que crê em mim, eu e o meu Pai faremos nele morada? Eu vou, o Consolador virá ficar com vocês todo dia. Morada. O sonho de Deus era morar dentro. E está morando. E o que é que nós temos de Deus em nós? É o Espírito. Porque nós precisamos entender que nós somos um ser espiritual e que temos uma alma e habitamos no corpo. Nós somos primo também. Nós somos verdade também. Sim, Jesus. Nós somos espírito, alma e corpo. Você está entendendo? A aparência. Quem ia saber que aquele homem era o Filho de Deus? Olhando para ele, olha bem, ele chega em Nazaré, cidade dele, ele começa a pregar, os homens falam, porventura, esse aí não é
Jesus, o carpinteiro, não conhecemos seu pai, sua mãe, não está entre nós, seus irmãos, suas irmãs. Quer saber, irmão? Aí que está o negócio. Aproximar mais de Deus. E quando nós passamos a ter a palavra revelada, nós aproximamos de Deus. Aleluia, E quando nós Jesus. falamos a palavra revelada, nós vamos lá em Jó. Aí a pessoa fala, não, Jó pecou. O Jó blasfemou 74 vezes, não foi uma só. Bom, aonde o diabo queria que ele blasfemasse, ele não blasfemou. É a palavra que veio revelada. E eu achei engraçado que o aluno insistia com o professor, o pastor Eliezer, falava, mas por que ele está falando lá? E vê se ele não blasfema na tua cara. E veio revelação. Já queria que o Jó blasfemasse quando ele tivesse face a face com Deus. Aonde ele esteve face a face com Deus? Quando Deus vem, ele é menino. Deus fala duro com ele, ele fala assim, para mim parecia que era maravilhoso, né? Mas agora, eu só te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te viram. Agora eu estou te conhecendo. Aleluia, Deus. Está entendendo? Essa. Você pode falar, o Velho Testamento é importante para Moisés. Ele é sombra, nós tiramos o básico. Só que nós temos que entender que o velho tinha que fazer. O novo não precisa fazer, é só você acreditar. O que é acreditar? No que ele fez. Aleluia, Jesus. E você vai obter vitória. O Novo Testamento, Jesus de Nazaré, ele deu vida e vida com abundância. No Novo Testamento, ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fala, o diabo veio roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Ele mudou a história do ser humano. Ele tirou o ser humano do patamar que ele estava de escravo. Tirou o ser humano, que era escravo do diabo, da lei. Era acusado pela lei. Foi uma maldição. Mostrar o erro do homem. Aí Jesus veio para inocentar o homem, para libertar o homem. Ele toma a autoridade de volta, ele toma o homem da mão do Satanás. E agora o homem não é mais escravo do diabo. Porque agora o Senhor dele é Jesus. Quando ele conhece, isso passa a funcionar na vida dele. Mas está feio. Ele salvou o mundo inteiro é salvo. Não é não, a mundo está perdoando, está salvo. Ele só desconhece o que Jesus fez. Você vai ouvir lá no dia do trono branco, quando ele dá ordem, eles vão falar assim, nossa, eu não sabia. Eu era salvo, eu não sabia. E eu estou indo para o inferno salvo. Por quê? Porque Jesus fez, o que Jesus fez, ninguém pode mudar, está feito. Ou por que nós estamos aqui? Porque ele salvou a humanidade.